Não tenha pena de quem Deus está tratando. Não tenha pena de quem Deus está destronando, rebaixando, tirando daquela pessoa algo que fazia ela se sentir melhor do que os outros. Tirando daquela pessoa a sensação de poder, a sensação de que ela poderia fazer o que ela queria fazer, ninguém mandava nela e que ela estava acima até mesmo de Deus. Porque todas as vezes que você tenta impedir o tratamento de Deus sobre a vida de uma pessoa específica, o tratamento de Deus começa a cair sobre a sua vida. Aquilo que era para ser para outro começa a vir sobre você. E quem paga o preço não é quem deveria, mas aquele que se meteu aonde não foi chamado. A Bíblia conta a história do rei Saul, que foi escolhido por Deus para ser rei, mas não por vontade própria, mas porque o povo pedia para ele um rei, porque todas as nações tinham um rei e Israel acreditava que também precisava de um rei. Deus não gostou da ideia, mas dentre os homens ele achou Saul e o levantou como rei de Israel. O problema é que com o passar do tempo, o rei Saul começou a acreditar que ele não precisava mais obedecer a Deus. O rei Saul começou a fazer as coisas do jeito dele. Ele não obedecia à palavra do Senhor. Deus usava Samuel para falar com ele, dava uma ordem e ele fazia exatamente o contrário. E por conta disso, Deus o rejeitou. E quando Deus o rejeitou, adivinha? Samuel, que deu o recado a ele, ficou muito mal, começou a chorar, começou a sentir pena de Saul, porque ele amava Saul e porque foi ele que ungiu Saul a rei, a pedido de Deus. E quando ele começou a lamentar, o próprio Deus falou com Samuel: Samuel, até quando você terá pena de Saul? Até quando você vai ficar chorando por alguém que eu já rejeitei? Até quando você vai ficar se lamentando por algo que eu já não quero mais? E a Bíblia diz que depois dessa fala, Deus dá ordem a Samuel para ir até a casa de Jessé. E na casa de Jessé, ele unge Davi como próximo rei de Israel. E é isso que Deus está mandando dizer para você no dia de hoje. Não tenha pena, não fique chorando, porque você está vendo alguém que você ama sendo tratado por Deus, alguém que está perdendo tudo que um dia construiu, porque a pessoa não está seguindo a vontade de Deus. Não chore por essa pessoa, não peça misericórdia a Deus, não peça para Deus poupá-la ou para Deus poupá-lo, não. Mas deixe Deus fazer aquilo que ele tem que fazer. Porque às vezes a gente fica meio mal de ver alguém que a gente ama, talvez aí o seu filho, a sua filha, ou o seu marido, ou a sua esposa, ou até mesmo o seu pai, a sua mãe. Você ama essa pessoa, você ama esse amigo, você ama esse familiar, você ama esse parente, e você ora para Deus tratar essa pessoa. Mas aí quando Deus começa a tratar essa pessoa, você fica com pena, você fica com dó e não deixa Deus fazer, você começa a colocar a mão, começa a querer fazer as coisas do seu jeito. Não. Deus está dizendo para nós no dia de hoje: deixa eu fazer do meu jeito, deixa eu tratar quem tiver que tratar, deixa eu tirar do trono quem eu tiver que tirar do trono, deixa eu ferir quem eu tiver que ferir. Mas Deus está dizendo: sou eu quem decido, sou eu quem faço, sou eu quem tenho o controle. E não tente intervir naquilo que Deus está fazendo na sua vida. Porque eu sei que quando Deus começa a tratar alguém que faz parte do nosso ciclo, isso acaba também afetando a sua vida particular. Isso também acaba afetando o seu humor. Mas o importante é entender que quem está fazendo é o Senhor. Porque quando Samuel entendeu que quem estava retirando o trono de Saul era o próprio Deus, ele parou de se lamentar, se levantou e seguiu em frente, e ungiu outro rei. E é isso que Deus está nos ensinando no dia de hoje. Para de colocar no trono aquilo que Deus já destronou na sua vida. Para de colocar como Senhor aquilo que Deus já disse que não tem poder sobre a sua vida. Pare de fazer grande aquilo que Deus disse que é pequeno. Pare de buscar entender aquilo que um dia foi bom, mas hoje já não serve mais. Então é dia de você se levantar, seguir em frente e deixar Deus fazer aquilo que ele tem que fazer. E eu não estou aqui dizendo que é fácil entender isso. É muito difícil, às vezes, você ver alguém sofrer e não poder fazer nada, não conseguir mudar a rota daquela pessoa. Mas entenda, irmãos, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não é você, é o Espírito Santo. Então abra espaço para que Deus faça aquilo que ele tem que fazer na sua vida. Se for para afastar, Deus vai afastar. Se for para trazer de perto, se for para trazer para perto de novo, Deus vai trazer no momento certo. Mas agora o momento é: siga a sua vida, siga em frente, vá para cima e não coloque no trono aquilo que Deus já destronou na sua vida. Pare de colocar como prioridade aquilo que Deus já não quer mais que seja prioridade para você. O único que deve ser prioridade na sua vida é Deus, é a vontade de Deus.
Quando Samuel entendeu que a vontade de Deus era a prioridade para ele, ele parou de chorar e seguiu em frente. Então é Deus dizendo: siga em frente, viva a vontade de Deus e pare de chorar por aquilo que Deus já disse que não quer que seja mais o trono na sua vida. Se for um casamento, Deus está dizendo: não é que eu não quero que você volte, que eu não quero restaurar, não, mas pare de colocar isso como trono. Pare de fazer do seu casamento o seu rei. Pare de fazer do seu casamento a sua prioridade. Mas siga a vontade de Deus. O momento da sua vida hoje é seguir em frente e viver a vontade e os planos que Deus tem para você. Se o trono que você colocou na sua vida hoje é o seu emprego, pare de colocar como prioridade, mas siga a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Levantar a cabeça, buscar o reino de Deus, buscar as coisas de cima, e Deus vai fazer as coisas se encaixar no momento certo. Se é o seu filho, se é a sua filha, se é o seu pai, se é a sua mãe, ei, destrone agora, tire do trono, porque Deus sabe o momento certo de aproximar, Deus sabe o momento certo de afastar, e Deus sabe o momento certo de explicar tudo. Mas hoje o momento não é de explicar, hoje o momento é de você se levantar e seguir em frente. É uma palavra bem simples e objetiva, mas eu espero que você tenha entendido essa palavra. Amém, meu irmão? O momento hoje é: siga em frente, não olhe para trás, não fique chorando por quem não merece seu choro. Não tenha pena de quem Deus está tratando, porque Deus sabe o porquê Ele está fazendo isso. Amém, meus queridos? Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui, deixe o seu like, ative o sininho, curte esse vídeo para que outras pessoas possam receber também essa palavra. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, até a próxima palavra. Deus abençoe.